Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando para vocês em horário diferenciado em virtude de um motivo nobre, Dia Internacional da Mulher, e o podcast O Corretor faz mais uma homenagem para todas as mulheres. E hoje eu estou recebendo duas convidadas que têm destaque no mercado de Curitiba e ocupam uma posição relevante e que vão tentar trazer para vocês um pouco da visão, da vida delas, da carreira delas e mostrar a importância fundamental de as mulheres estarem posicionadas no mercado de seguros e no mercado em geral. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Creative Group a Luciana, que já tem uma história no caminho aí no mercado de seguros. A gente estava até falando nos bastidores que ela tem mais tempo de mercado do que a minha idade, pessoal. Eu não vou contar a idade dela para vocês. Lu, seja muito bem-vinda ao podcast O Corretor. Obrigada, Léo. Agora você entregou a minha idade, né? Não entreguei de forma alguma. Já começamos aqui entregando a minha idade. Mas primeiro, assim, estou super feliz de estar aqui. A gente comentava, né? O programa vai fazer 1 ano já. A gente começou a conversar quando você iniciou as ideias lá no ano passado. E parabéns, né, pelo programa maravilhoso que você está fazendo, principalmente pela relevância que você está trazendo aí para o mercado, principalmente o mercado de seguros, que é o que eu represento há 34 anos, né? Então, vou falar, não tem problema nenhum. Há 34 anos que eu fui inserida nesse mercado. Eu entrei sem saber que eu estava entrando nesse mercado. Achei que eu estava entrando num banco, no Bamerindos, na época. E, de repente, eu estava na seguradora, né? Então, aí fui entender o que era esse mercado de seguros. Então, estou muito feliz de estar aqui. Parabéns aí pelo trabalho, né? E principalmente aí por essa iniciativa, né? Tá homenageando as mulheres aí nesse mês aí tão importante. Obrigado, Lu. E que legal, né? Tem uma trajetória aí, a gente já se conhece também há bastante tempo, então é muito legal compartilhar esse momento aqui com você no podcast. E a outra convidada é a Fran, que tem uma missão aí que me contaram que cuida de várias mulheres na cidade de Curitiba e ajuda, auxilia ela administra praticamente a carreira de todas. É isso mesmo, Fran? Conta pra mim quem é a Fran. Cara, não administro todas, mas quase. Primeiro, obrigada por me receber, pelo convite. Acho que é muito especial a gente ver homens homenageando mulheres. E nesse mês de março a gente tem vários eventos que acontecem para isso, né? E aí tem aquela, mas todo dia é dia da mulher. Não, todo dia é dia de todo mundo, né? Em primeiro lugar, a gente valorizar as pessoas como um todo. Mas essa ação que você está fazendo, parabéns, poucas pessoas fazem esse reconhecimento. Obrigada pelo convite. Vamos contar um pouquinho aí de como funciona o nosso grupo. É verdade. Fran, vou falar uma coisa que eu falei há quase 1 ano atrás. Quando eu iniciei o podcast, hoje a minha sócia é minha esposa. E aí, trazendo para o mercado de seguros, o mercado de seguros ele é um ambiente altamente inserido de homens. E aqui em Curitiba, tem algumas pessoas, como alguém que está aqui na mesa, sabe, que ocupam papéis de importância dentro do mercado. E eu falei para minha esposa assim, eu vou ter o podcast, mas vai ser uma das minhas missões dar voz para muitas dessas mulheres que estão inseridas no mercado e que muitas vezes ficam de lado, por motivos de, infelizmente, discussões, são colocadas para baixo por serem mulheres, deixam de ser ouvidas, e eu acho isso um tremendo absurdo. Então, se eu posso colaborar com isso e dar voz para que essas mulheres sejam cada vez mais vistas, e já foram diversos programas aqui, e eu acho que arrisco dizer que eu já estive recebendo mais mulheres aqui do mercado do que homens, né? E isso não é demérito ou mérito algum. As pessoas que estão hoje no mercado de seguros, principalmente do sexo feminino, eu digo que elas estão lá porque elas merecem estar lá, pela competência delas, não pelo sexo. Então, hoje, é uma forma da gente devolver um pouquinho, como você falou, e trazer para o mercado de Curitiba pautas importantes, a gente trazer assuntos relevantes, mostrar que o empreendedorismo, né, passa também pela mão de muitas mulheres, que elas saíram daquela obrigação antiga de ficar dentro do lar e ocuparam posição de destaque na sociedade. E eu acho que daí entra um pouquinho do que você faz, né, Fran? Você acaba tendo aí um grupo, como que é o nome desse teu grupo? Chama Boss. Boss. Boss Club Woman. Esse grupo, ele tem 6 anos em Curitiba e eu contei até nos últimos episódios de podcast que como que ele começou, né?
Eu tinha uma empresa de assessoria, eu morava fora, voltei a morar em Curitiba, sou administradora de formação, executava mais a parte de estratégias de marketing e comercial, morando em Belém do Pará. Então, atendia a TIM e a Natura, na região norte, fazendo os eventos deles. Depois eu tirei um ano sabático, fui para a Califórnia, voltei para o Brasil, voltei para Curitiba, abri um negócio onde não era a minha área, eu fiz muita coisa errada. E no papel estava tudo certo. E eu procurava pessoas que eu pudesse conversar e que trouxessem não só o apoio do tapinha nas costas, e assim, que lindo esse teu projeto, mas que me dessem um direcionamento empresarial para aquilo que eu estava fazendo. Eu sabia ter agência, então eu sabia fazer eventos, eu sabia coordenar aquilo ali. Eu entrei num negócio novo, que foi na área de alimentação. Então eu tinha restaurante de comida japonesa. E, enfim, acabou que, primeiro, quando dava dando tudo certo, era perto do HSBC, do Bamerindos, dos antigos Bamerindos, tudo acontece ali, né? E aí os funcionários saíram na Vila Aurea, então era 4.000 e poucos funcionários, eu trabalhei ali, por isso a ideia do ponto ali. Então várias coisas aconteceram, muitas coisas eu fiz errado e eu conto, né? Minha segundo local que eu fiz o restaurante, esse manteve, eu abri o segundo. E aí, antes eu dizia assim, eu levei um golpe do dono. Não, eu fiz errado um contrato. Então, várias coisas que eu fui vendo ali que, na emoção de fazer um negócio, eu não tinha orientação e eu não sabia com quem conversar. As pessoas que eu conversava, por serem meus amigos, e a gente está falando daquilo ali num momento de barzinho, num aniversário ou qualquer coisa, talvez eles não se sentissem, elas principalmente, à vontade para dar uma opinião sincera. Então, eu precisava de um ambiente para eu falar disso. Então, eu fali, perdi tudo, foi uma situação muito difícil. Logo em seguida, tive vários problemas de saúde muito sérios, fiquei 1 ano sem trabalhar. E aí, quando eu voltei, e eu sempre, quando eu tinha perdido tudo, eu não conseguia sair daqueles pensamentos, que além da tristeza de você perder muita coisa, para você perder tudo, você não sabe o que fazer. E daí eu falava assim, eu quero uma inteligência de volta, porque eu não conseguia sair daquilo ali. Então, passando por essa dificuldade, tanto de abrir um negócio de forma errada, de não ter uma instrução, não ter um direcionamento, perder tudo, não saber o que fazer naquela hora que você perde tudo, você não tem o que fazer. Se você não tem alguém para você pedir uma ajuda correta. Eu não tinha outras amigas empresárias. Então, eu acabei de chegar de uma outra cidade, eu montei a minha empresa, eu falava com quem? Com os meus funcionários. Que é o que acontece a maioria das vezes das empresárias. Você não tem com quem você dividir. Você conversa com a mãe do filho... do seu amigo, do amiguinho do colégio e tal, do conhecido. É diferente o papo. E aí, quando eu voltei, eu abri minha empresa de assessoria, voltada para a parte de administração, organização financeira, estratégias. Então, eu disse, eu preciso agora ajudar outras mulheres, que eu tenho certeza que podem estar passando por isso. Preciso ter voz. E aí, eu disse, vou fazer um grupo. E eu tinha muito medo de, no dia de eu fazer o evento, eu não conseguir realizar o evento, por causa do meu problema de saúde, um problema na coluna, eu tenho dor crônica, e às vezes eu tenho crise de dor. E aí, o marido de uma amiga minha, ele disse, se você tiver dor, você cancela. Eu disse, mas não é mesmo? Disse que óbvio, mas não é, porque é a falta de coragem de você iniciar um projeto. Porque a partir do momento que você coloca o pé num projeto desse, eu já pensei em desistir várias vezes, já pensei em parar, eu já diminuí o ritmo muitas vezes. É porque você envolve muitas mulheres, muitos sonhos, muitos projetos. E daí, quando eu me senti preparada, isso faz 6 anos, 2018, eu disse, vou fazer esse evento. E aí eu convidei algumas amigas, outras amigas foram lá e não sei o quê. E eu disse, cara, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu sei como fazer e alcançar mais gente. Então, daí a gente ajuda pessoas, a gente tem um ambiente seguro para que essas pessoas falem sobre isso, que elas falem sobre as suas empresas, que elas peçam ajuda, que elas conheçam outras histórias de outras mulheres que ajudam ela ali. Então, o certo... errando é que se aprende. Meu irmão, me conta como é que você errou, que eu vou encurtar o caminho. Então, eu gosto dessa conversa entre elas. Então, nós fazemos
tanto workshops focados no aprendizado e crescimento da empresária, como também eventos para um bate-papo sobre mulher, sempre. O nosso tema é focar no crescimento da mulher e a gente leva assuntos para ela como um crescimento pessoal, como mãe, como esposa, como solteira, como não sendo mãe, como filha, todos os assuntos que a gente acha relevante. Transição de carreira, cheguei nos 40 e agora, meu Deus, estou quase chegando nos 50. Então, várias coisas. Então, a gente tem uma agenda de eventos e isso traz o quê? A missão do Boss é essa. Só que o que acaba acontecendo? Quando você vai comprar alguma coisa, você dá preferência para comprar dentro desse grupo, porque você quer fortalecer as mulheres que estão ali. Então, a gente cria um elo muito forte. Quando eu quero aprender alguma coisa, quando eu quero fazer parceria, eu faço dentro do grupo. Então, e nós queremos essas pessoas dentro do grupo. Tanto que não é todo mundo que entra no Boss que pode entrar. Todos os cadastros passam por mim. E algumas pessoas entram e eu digo, cara, você não tem perfil, né? Acho que não está no teu momento. Porque realmente não está. Porque entra para vender apenas. E a venda é uma consequência. Ela vai ser indicada se ela indicar alguém. Ela vai ter resultado financeiro, uma lucratividade maior. Por quê? Está vendendo mais? Se ela realmente estiver fazendo essas conexões. Então, aí nós entendemos, sou eu e as vozes da minha mente. Entenderam? Não, mas nós tipo eu e o pessoal que já trabalhou comigo, o pessoal que trabalha ainda comigo, e as meninas de dentro do grupo, que, para o projeto funcionar, eu preciso fazer eventos para que essas mulheres se conectem. Para que elas se conheçam, para que elas conheçam o trabalho da outra, para que elas possam apresentar o delas. Então, é um evento que tenha voz ativa para todo mundo. Eu preciso também fazer esse evento para que ela tenha oportunidade de ouvir coisas que talvez na especialidade ela não saiba. Eu tenho um nicho do mercado que eu atendo, que é a organização financeira e estratégia, que eu vi dentro de casa. A maioria dos meus familiares são dentistas, eu sou a única normal. E aí, não tem isso na faculdade. Então, eu consigo ajudar elas ali dentro, direcionar. E daí eu digo assim, Lu, o que você sabe de melhor para você ensinar para todo mundo? Você quer ensinar? Lu, não sei. Digo assim, o que você sabe? Pode não ser dentro da área dela. Ela, cara, eu aprendi num curso como que cuida de um jardim. Quem quer saber sobre isso? Então, beleza, Lu, vem cá, vem falar. No final, está todo mundo comprando seguro dela? E, né? Ou está indicando. Então, é muito legal. O grupo é para isso. É conexão e capacitação. Então, você consegue se vender sem você precisar se vender. Você se fortalece, que é um ambiente seguro para você falar sobre você. Então, essa não é a minha... É o meu grupo de mulheres empreendedoras, mas as minhas empresas... Eu trabalho na parte de assessoria empresarial, que é a minha empresa principal. Dentro disso, eu vi uma oportunidade no mercado, então, eu também tenho equipamento de depilação a laser, que eu alugo para outras clínicas de estética. Então, é tudo meio que... São várias facetas da Fran. E eu tenho outros projetos aí, de uma escola que a gente está lançando agora em março, que é uma escola para profissionais da área da beleza, e um sistema também para a área da beleza. Então, acaba que eu trabalho muito com a parte de estética, a área da beleza, e essas são oportunidades, mas tudo na parte administrativa, direcionamento e de assessoria. Então, são algumas empresas aí que a gente está cuidando, administrando. Que bom, né? Eu vou falar muito com ela a partir de março, então, porque a gente tem muito produto para explorar aí nessa vertente de beleza para o ramo de seguros. Tá em alta no mercado de seguros. Muito em alta. Tem muita coisa, até principalmente para os profissionais que vão desempenhar. Mas agora que você já contou toda a tua história, eu vou abrir aqui para outra convidada contar. São 34 anos de mercado. Bastante. Como que foi, Lu, lá atrás? Você comentou que você caiu assim no mercado, né? Caiu de paraquedas lá no Bamerindos. Qual que era o slogan do Bamerindos mesmo? Da poupança? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua uma boa, né? Pode pagar o merchan pra gente, Bamerindos, se tiver alguém aí ainda. Na verdade, assim, eu muito cedo, né, muito jovem, eu tinha um desejo, né, de ser executivo. Eu, com 7 anos de idade, eu andava de salto alto e malinha 007, sabe aquela coisa? Que massa! Meu pai tinha uma malinha 007, eu andava, né, toda arrumadinha, né, enfim.
E eu tinha esse sonho na minha vida, né, de alguma forma, né, estar na gestão. E quando a gente estava até falando um pouco aqui nos bastidores sobre administração, eu escolhi administração porque eu entendia que eu ia ser uma administradora. Eu tinha isso na minha cabeça com 7 anos de idade. Eu não sei de onde que isso veio, não sei explicar. E aí, né, fiz colégio, estudei em colégio militar, então eu sou bastante disciplinada. Então, fiquei 7 anos estudando no colégio da Polícia Militar do Paraná. E aí, acabei indo trabalhar, enfim. E daí, fiz estágio, daqui a pouco, puxa, agora terminei o estágio, tenho que ir, né, procurar um emprego. E eu morava ali na região do Xaxim, enfim. Falei, puxa, todo mundo trabalhava no Bambirinos naquela época. Todo mundo trabalhava no Bambirinos naquela época. Naquela época, pessoal, eu tinha no máximo um porquinho para ter poupança. Naquela época eu só tinha o porquinho do Bambirinos ainda. E aí eu tinha aí, puxa vida, né? Vamos lá, levar um currículo. E levei o currículo lá no Bambirinos, enfim, me chamaram. Passei na entrevista, isso era final de dezembro, era dezembro de 89. E aí eu lembro que o meu antigo chefe, né, falou assim, olha, então você vai agora, você tira os dias aqui do Natal, Ano Novo, e você volta dia 2 de janeiro de 90, para a gente aqui trabalhar aqui na seguradora. Eu falei, seguradora? Eu falei, mas não é o banco? Eu falei, não, vai, tira tuas férias e depois você volta que a gente vai conversar. E isso começou. Eu entrei lá, na época, na área técnica de vida, seguro de vida, o antigo Bamirim Clube, na época. Eu brinco, né, que o pessoal, falo com a turma de mercado, para ninguém descobrir a idade, que eu entrei como bebê aprendiz, né? Então, o pessoal, minha mãe me pegou de fralda e me botou lá na porta do Bamerindos, eu entrei como bebê aprendiz, né? E eu comecei nessa área técnica de vida, e eu lembro que eu peguei uma tabela de seguro de vida na época, e eu falei, caramba, eu fiquei assim, abismada. Peguei aquela tabela e levei para casa. Falei para minha mãe, mãe, essa seguradora vai quebrar. Falei, olha, eu pago aqui, sei lá, R$10 e tenho 10 mil de cobertura se eu morrer, vai quebrar, imagina, né? A gente não conhecia aquela história do mutualismo do mercado de seguros. E aí fui, né, fiquei durante 10 anos entre Bamirindos, aí passei pela fusão do HSBC, aí depois, em 2000, fui convidada para ir para o Itaú Seguros, em 2000, e aí comecei minha carreira, eu diria que a minha carreira comercial, porque eu era técnica. Aí tive um pequeno estágio de comercial na época do HSBC, e aí a parte comercial mesmo eu fui para o Itaú. Então, em 2000, iniciei no Itaú, e aí passei por vários projetos, né, dentro do Itaú, e aí Itaú, depois Itaú Unibanco, depois do Itaú Unibanco veio a Porto em 2009. Então, eu estou desde 2009 na Porto, hoje eu cuido da gestão, mas é muito interessante, né, quando a gente olha o mercado e as mulheres no mercado, né, a gente falando um pouquinho do empoderamento, né, o quanto que a gente lutou para estar aqui, né, se a gente for olhar um pouquinho da história, né, e o quanto que nós temos as nossas lutas diárias para estar aqui nesses mercados, né, eu acho que a gente evoluiu muito enquanto mercado, enquanto sociedade, mas ainda temos muitas oportunidades, né, de ingresso. E sempre foi uma luta, né, aqui no estado eu estou há 34 anos como mercado segurador, mas eu fiquei 3 anos fora. Então, eu fiquei no interior de São Paulo, passei por todo o sul já também, num projeto que eu fiz. E a gente vai levando, né, essa história e entendendo o quanto que nós, mulheres, ainda temos espaço, né, para ocupar nesse mercado. Você falou um pouco, né, da questão aí das mulheres, né, empoderadas. E eu acho que nós temos um papel importante, né, também de fazer essa disrupção do mercado. Não é fácil, né? Porque você tem que conciliar algumas coisas importantes, como família, né? Eu já sou avó, né? Então, estou indo para o meu 2º neto. Então, tenho filhos, tenho netos, tenho, né, o meu noivo, que daqui a pouco, se ele não desistir, a gente vai casar, né? Então, vamos ver se isso vai dar certo. Mas todos esses são desafios, né? Então, esses 34 anos de mercado me trouxeram assim, uma visão muito interessante de ver o quanto que nós, mulheres, evoluímos, porque quando eu olho para trás, 34 anos atrás, uma mulher no mercado segurador, falava-se muito da sainha bate-meta, né? Era um termo tão vulgar na época, que as mulheres eram olhadas dessa forma, as mulheres bonitas. Então, eu nunca fui o estilo bonitona, né? Porque eu sou pequenininha, né? Tenho 1,5 m de altura, então eu não sou o estilo mulher na época de estar no mercado, assim, que era muito falado, né? Eu não digo que era que acontecia, mas existia uma certa nuvem, um estereótipo em cima, né? Então, graças a Deus que isso mudou, né? Ainda bem que isso aconteceu, mas muito por conta da força das mulheres. As mulheres foram mostrando ao longo desses 34 anos que não é uma saia que faz uma meta ser batida, mas assim a competência, o fato de você, né, ter conhecimento,
você se autoconhecer primeiro e depois você buscar formação e buscar o nosso lugar. Então, eu fico muito feliz, depois de 34 anos, de ver o quanto que nós, mercado, evoluímos, o quanto que as mulheres, né, tem muitas mulheres nesse nosso mercado do Paraná em evidência. Nós temos uma presidente do Instituto, que é a mulher, né, um instituto super importante aqui no Estado, né, já vinha de uma outra mulher, hoje é uma mulher também que está à frente. E eu acho que cada vez mais a gente precisa estar mostrando que a mulher não está no mercado por ser bonita ou pelo fato de ter que ter uma mulher no mercado, mas porque ela tem competência assim como o homem, e a gente não ter essa briga de gêneros aí que a gente às vezes verifica, né, e a gente sofre muito, né? Então acho que não teria que ter diferença de sexo, raça, cor, né? Existe a competência. Então acho que isso já está crescendo muito, e eu fico muito orgulhosa de 34 anos depois ver que a gente evoluiu bastante nesse mercado. Então isso é um pouquinho da história da minha carreira aí dentro desse mercado. Não, eu acho muito legal quando vocês trazem essas visões que vocês trazem de ver dois momentos, né, que eu vejo aqui. Eu vejo a Lu construindo uma trajetória que passou por diversos desafios, e acho que concordo com tudo que você disse no que representa as mulheres hoje no mercado de seguros. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui em cargos gerenciais hoje dentro da cidade de Curitiba. A gente está ali praticamente empatado quando a gente fala no mercado de seguros. De cabeça, assim, eu lembro, deve estar uns 5-5, assim, se a gente for olhar para localmente, está empatado, né? E eu não posso deixar de remeter a situações como você fala. Aí em breve eu estou planejando meu herdeiro, né? E hoje a minha corretora tem meus parceiros, mas na corretora hoje ficam eu, minha esposa, os nossos funcionários. E ela faz toda a parte de administração, pois ela é administradora como vocês. E a gente estava conversando esses dias. Ela falou assim, será que mês de gravidez que eu vou ter que trabalhar? Aí eu parei e fiquei assim, poxa, eu não vou sofrer com isso, eu vou auxiliar ela no processo. Mas quem irá ter as atribuições da gravidez é ela, e vai ter que somar com a corretora, né? Então, assim, são várias coisas. E ontem a gente estava em casa conversando. Eu recentemente li um livro chamado Milagre da Manhã. Se vocês não leram, eu recomendo, né? E ela me fez uma pergunta que em determinado ponto do livro faz uma pergunta que é mais ou menos assim: você conversa consigo mesmo todos os dias? Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Vocês conversam com vocês todos os dias? Eu tenho alguns rituais. Aí, então, eu não li todo o Milagre da Manhã, mas estudei um pouquinho para ter repertório para falar com uma pessoa que leu em um desses eventos. Então, você tem que saber o que perguntar ali, né? O que vai acontecer. Não tenho o ritual de conversar comigo, mas eu faço algumas afirmações quando eu acordo. O livro, se você não leu, você tem que acordar às 4 da manhã, ele recomenda. Ele recomenda. Você acorda às 4? Eu acordo 5h30. Eu tô indo de meia em meia hora. tô evoluindo. Isso é uma das coisas que eu falo, só um parênteses sobre esse livro, que cada um tem uma maneira, tem o seu estilo de vida. Concordo. Acredito também no ciclo circadiano, que a noite foi feita para dormir, o dia foi feito para estar acordado. Então, eu também gosto de acordar cedo. Eu até estava agora há pouco tempo acordando por causa desse meu problema de saúde. Se eu fico muito tempo deitada, então 4h30 da manhã, 4 horas, eu digo, não li o livro, não vou fazer que nem o livro, eu sou contra. Mas até pensando porque é uma sugestão para que eu sinta menos dor, enfim, tratamentos. Então eu preciso acordar cedo para fazer as minhas coisas antes de trabalhar. E quando eu acordo, antes de eu levantar da cama, então eu digo o que vai acontecer comigo. Então eu tenho uma organização de agenda para eu conseguir realizar todas as coisas. Então eu digo, hoje vai fazer isso, vou fazer desde tudo, assim. Na hora que eu vou malhar, do que eu vou fazer enquanto eu tô tomando meu café, que foi o que eu fiz hoje. Já vou deixar os legumes ali, porque daí já vai ficar pronto para dar tudo, vai dando tudo certo, vai dando tudo certo, vai dando tudo certo. Mas eu não faço no final, deu certo, check, deu certo, check. Mas eu faço no início do dia. A Lu, eu sei que é uma pessoa que ela não sei se ela acorda às 5, mas ela é minha companheira lá nos stories de manhã quando tá na academia. Então, o horário é meio próximo, a gente possa meio junto, assim, né, Lu? Eu também tenho meus rituais. A primeira coisa que eu faço de manhã, eu faço minha oração. Eu sou muito católica
E assim, faz muito bem para mim essa espiritualidade. Então eu tenho uma oração que me acompanha há 13 anos. É uma oração de 60 dias. Cada dia é uma oração diferente. Então eu posto essa oração há 13 anos. Então é um ritual. Eu acordo, eu leio essa oração, agradeço, pergunto para o Espírito Santo o que a gente vai fazer naquele dia, né? E posto aquela oração. E aí levanto, tomo meu café, faço a minha atividade física os dias que eu tenho. Então eu faço academia, tem dias que eu faço academia, tem dias que eu faço pilates. E aí eu passo o meu dia. Mas uma das coisas que eu coloquei como rito também no meu dia é fazer 3 agradecimentos no final do dia. Isso que eu queria colocar no meu. Por isso que eu falei, eu não faço no final. Porque é muito fácil a gente pensar nas coisas ruins. Uhum. E aí quando você, cara, deu errado, o errado é sempre maior. Mas, Fran, ponha isso na vou tua fazer, vida, porque Lu. tem, Vou colocar o objetivo. Próxima vez que a gente se encontrar, eu vou dizer que eu estou fazendo. Tem um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Então ele fala muito sobre isso, né? Sobre a gratidão. Quanto mais você agradece, mais você tem bênçãos nessa vida. Então, quando eu faço de manhã, eu estou fazendo a gratidão. Eu já estou agradecendo, já estou imaginando dando tudo certo. Agradecendo. Só que no final, realmente, eu li isso, eu não sei se é desse livro também, ou de onde é, ou alguma coisa, algum post de Instagram que diz exatamente isso. Você, antes de você dormir, ou quando você chega em casa, está tranquilo, faz ali o teu agradecimento, anota, mas anota 3 coisas. Você tem que anotar, porque aí você começa a ver que, porra, tá dando certo ou não tá dando certo. Né? É igual quando tá fazendo uma dieta, por exemplo. Eu anoto, se eu tô fazendo dieta, eu coloco ali, dia 1, tantos quilos, dia 2, e eu vou colocando a data, porque senão você não percebe. Não. E sabe que essa questão da gratidão é assim, é agradecer as pequenas coisas. É você pegar 3 coisas durante o dia que foram legais e que, puxa vida, que bom que eu passei por isso. E é incrível, gente, quando a gente começa a lembrar, primeiro dia é difícil. Você não lembra, porque o dia é tão corrido, o segundo dia, aí você começa a prestar atenção no teu dia. E você começa a prestar atenção em quantas maravilhas que você tem durante o dia, quantas bênçãos que você recebe e que você às vezes não lembra. E aí eu acho que a gratidão ela vem mais forte ainda. Então eu agradeço sempre no início da manhã por ter levantado. Eu sempre falo que eu brinco com a turma, eu tenho um jargão que eu sou 200%. O pessoal pergunta, como é que você está? Eu estou 200%. Por que 200%? Eu falei, 100% é o fato de eu ter aberto os meus olhos hoje. Esse é 100%. Os outros 100% eu vou construir durante o dia. E aí, ao final do dia, eu agradeço esse 100% que aconteceu até o final do dia. E, gente, às vezes é uma coisa boba. Por exemplo, hoje eu vou estar agradecendo por estar aqui. Né? Uma da minha gratidão é estar aqui, conhecendo você, para que eu não a conhecia, né? E estar aqui com vocês nesse momento, para mim, hoje é um momento de gratidão. Então, isso acho que traz... Quanto mais você agradece, mais bênção você recebe, né? Isso é muito verdade. E quando você trouxe ali que você falou que você não conversa contigo, tudo que você me falou ali, você está falando para você mesmo. Passe a observar dessa forma também. Você está tendo uma conversa com você e jogando para um outro lado. Mas quando eu estou uma conversa fazendo com a você gratidão tá de manhã... É o teu momento de conversar com você. É quando eu estou conversando, que é o meu ritual. É ali que eu me entendo comigo mesmo. E também a gente conversa com a gente naquelas discussões embaixo do chuveiro. Você já fez isso, que eu sei. Eu não tenho dúvida, eu faço todo dia. Pessoal, daqui a pouco pode ir pro chuveiro, 1 minuto e meio, a gente vai pro comercial e já volta.
Fala, galera, voltou, pegou me ajeitando aqui, deixa eu dar uma olhada aqui na câmera e tal, né, tô bonito. Continuamos nesse bate-papo especial do Dia Internacional da Mulher e a gente tava falando ali no primeiro bloco sobre rotinas, um autocuidado, um desenvolvimento pessoal, como a importância de a gente trazer estudo para nossa rotina faz diferença no nosso dia a dia, né? A Fran tava falando aqui nos bastidores, né, Fran? Continua, vamos falar. Você tava falando que você risca... Como que é? Na verdade, assim, eu trabalho com organização de processos. Para a gente montar uma estratégia, você precisa ter um processo bem organizado. Isso em qualquer empresa, qualquer coisa você vai fazer. Quero realizar algo num ponto A, um ponto B, quais são as atividades? Então, antigamente, a gente escrevia as metas. Hoje você escreve as atividades para que você conquiste aquelas metas. Então, você tem uma meta inicial e você vai fazer essas atividades. Dessas atividades, você tem que conseguir realizar. E então, a maneira como eu faço isso é usando técnicas, né? Então, as técnicas, técnica do Pomodoro, não sei se você conhece a técnica do Pomodoro. Ele diz para ele foi feito, essa técnica foi desenvolvida, conhece, Lu? Não. Me ajudem, gente. Tô cagando no Google. Não, você trouxe agora, vai ter que contar pra gente. Não, mas funciona assim. Né, Lu? Foi feita uma pesquisa para estudantes terem mais foco. E é tão simples, mas depois que você diz, eu vou realizar a técnica Pomodoro, e se vocês quiserem ver no Google, tem várias informações, tem muitos hiperlinks na internet para você aprender como faz e testar. E é muito simples. Ele diz que 25 minutos, Pomodoro, quanto tempo você faz um molho Pomodoro, mais ou menos isso a relação? 25 minutos que você se coloca concentrado, e aí você se dá 5 minutos de descanso. Então, para você fazer 2 técnicas durante 1 hora. Então, você fica completamente focado naquilo. Completamente focado é completamente focado, o que é muito difícil hoje em dia. Você tem muitas coisas, você não consegue ficar longe do teu celular, do que está acontecendo no WhatsApp, dos e-mails que você está recebendo, de tudo, né? Então, você realmente estar focado naquilo para que você desenvolva melhor, para que você faça melhor. Outra técnica que eu uso é a técnica da regra dos 3 minutos. Essa vocês conhecem? Que é... Vai lá. Vai lá. Vai, Lúcia! Não, eu tô aqui até 3 assistir. minutos? A de 3 minutos é assim, se você consegue fazer alguma coisa em até 3 minutos, faça imediatamente. Você não tem porquê senão você começa a realmente procrastinar. O nosso cérebro, ele foi feito e ele continua ainda com várias... o meu, o teu, independente do sexo ou da religião, do que você acredita. Quimicamente, ele é exposto por várias coisas, até na nossa alimentação, mas ele tem um padrão. Então, ele pode estar alterado por hormônios femininos, estamos falando de mulher, hormônios da gravidez, né? Ou outras coisas, ou remédios que a pessoa pode estar tomando. Isso pode alterar também. Mas ele foi feito para realizar algumas coisas de forma padronizada. E procrastinar é uma delas. E quais são as principais coisas que você procrastina? As coisas chatas, que você não gosta de fazer. As coisas mais difíceis, as coisas que você não conhece, porque daí te dá medo. E daí isso mistura um monte de coisa. Então, daí eu tenho uma outra regra. Eu faço primeiro a coisa mais chata. As pessoas, quando elas abrem uma empresa ou quando elas começam um novo projeto dentro da própria empresa, elas muitas vezes, mas eu não quero fazer isso, não gosto de fazer. Então, dentro da empresa, você vai ter coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Né? Dentro da nossa vida é assim, nós temos que passar por momentos que a gente gosta e que a gente não gosta. Somos adultos, né? Então, fazemos aquilo que precisa ser feito para realizar aquilo que a gente quer, para realizar e conquistar aquilo que queremos. Mas se você quer mais ou menos, o problema é seu. Daí você faz tudo mais ou menos e está tudo certo. Então, eu uso Pomodoro, não uso 25 minutos, às vezes eu preciso mais. Então, 30 minutos completamente focada. E eu só paro de fazer aquilo. Porque o que acontece? Chega alguém, interrompe, oi, você diz oi, joga fora de novo. Ninguém me interrompe naquele momento. Eu falo para as meninas, eu chego no escritório e digo, gente, eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Aconteceu até, foi engraçado. A Laura vai ver isso daqui, ela vai lembrar. Eu disse, Laura, eu não estou aqui. Dela, tá bom. Dela, Fran, e eu coloco o meu fone, eu entro no meu mundo ali. Meu irmão, ninguém me tira dali, no meu computador. E aí, eu estou ali, olha lá, não sei o que é. Eu fingi que não ouvi dela. Deu.
Só levantei uma sobrancelha. É que eu não sei levantar só uma, então... Mas imagina eu levantando só uma. É o que eu imagino quando eu faço essa cara. Deu. Deu. Respondi. Coloquei. Olha lá. Porque eu já tinha ignorado de novo. Deu. Daqui a pouco, doido. Disse, Laura, me conhece, trabalha comigo há um tempo. Deu o quê? Quê? E ela, tipo, como se eu não estivesse escutando, eu disse... Quase um monólogo. Não estou escutando porque eu não estou aqui. Você está vendo que eu não estou aqui? Ela, é verdade. Você não tá. Então, assim, você tem que fazer realmente aquilo. Senão não vai funcionar. E só parar. Ah, mas eu parei e não terminei. Volta depois. Aí você fala para o teu cérebro, cara, agora você vai ter uma compensação. Aí eu levanto, pego um café, tomo água, desço na lanchonete que tem no prédio, ou olho o meu Instagram, olho o meu WhatsApp, que dá aquele pico assim, pô, agora eu estou livre. Mas naquele momento eu fico presa, realmente focada para que aquilo seja feito o máximo possível dentro daquele tempo que eu determinei. Pomodoro. A regra dos 3 minutos é exatamente essa, né? O que você não pode fazer é tudo na minha vida é menos de 3 minutos. Que sorte a sua! Né? Não dá. 10 coisas, meia hora. Talvez Então você é um esteja fazendo pomodoro. muitas coisas Não aguento. meia boca em 3 minutos, né? Então... Mas não tem aquelas coisas muito rápidas? Tem. E eu acho que, assim, disso que você está falando, eu tenho 2 insights que eu penso muito, assim. Primeiro, eu li um livro que eu acho que o cara é um maluco, mas agora nunca é hora de parar. Ele é um ex-Navy SEAL da Marinha dos Estados Unidos. Para quem não sabe, é uma das maiores tropas de elite. Que ele faz ultramaratonas. Então, ultramaratonas são provas de 160 quilômetros, 240 quilômetros. Só que ele tinha um problema cardíaco. Ele teve 3 paradas cardíacas e ele fazia essas corridas. Então, por isso que eu digo que ele é um maluco. Né? E ele fala assim, quando você está correndo, as pessoas têm por hábito, eu voltei a praticar o hábito da corrida, não, eu vou correr porque daí eu penso no que eu tenho que fazer na vida. E ele fala assim, quando você está correndo, você não pensa o que você está fazendo. Porque se você pensar, você vai parar de correr e não vai conseguir correr. Então, eu entro num modo de quando eu estou na corrida, que ele diz, claro, eu só estou fazendo 5 km, porque 160 ainda é muito para mim, mas tudo bem. Que ele decora, ele sabe o que ele falava no livro, eu sabia que no quilômetro tal ia ter uma pedra. Ele focava no ambiente. E aí é algo que você trouxe ali na questão do cérebro, da gente se sabotar. Então, e é algo que eu posso dizer para vocês que hoje é dia 27 de fevereiro, que a gente está gravando esse programa, eu corri pelo menos, acho que uns 50 dias desde o começo do ano, todos os dias. E todas as dores que eu senti na minha cabeça, eu apliquei a técnica que ele falava no grupo, no livro. Eu falava pro meu corpo, não adianta doer. Eu só vou parar quando eu tiver completado os 5 quilômetros. E é isso que você faz no Pomodoro. Você só para quando você completar... O seu objetivo. O tempo. Aí você compensa seu corpo. Tá? Sim. Que é um livro também, chama O Poder do Hábito. É fantástico. Ele fala muito sobre a compensação que seu cérebro precisa. A outra é a regra dos 3 minutos, né? Que você faz aquilo ali. A outra que eu falo também é Pareto, que é a regra do 80-20, né? Então, quando eu faço a minha lista, eu faço uma lista de atividades para poder realizar aquilo que eu quero, né? Que eu preciso. Eu olho aquela lista, é muita coisa. Eu olho aquela lista, e eu olho aquela lista e eu começo nela vendo o que eu não vou fazer. A regra de Pareto é isso. É você olhar aquilo ali que eu não vou fazer. Por quê? Você tem que se concentrar nos 20% que resolvem os 80%. Então, e o que a maioria das pessoas faz? Eu vou fazendo o que é mais rápido, vou fazendo o que eu acho que é mais importante e vou jogando aquilo que eu não quero fazer para depois, que é o chato. Então, faça a coisa mais o chato antes, escolhido já numa lista que eu selecionei o que eu consigo não realizar ou delegar para alguém. Faço isso dentro do meu Pomodoro, então eu determino ali um tempo, né, para fazer. Então, eu vou usando essas técnicas que daí fica mais fácil, seu cérebro entende melhor e você usa um sistema de compensação para realizar aquilo, que inclusive é riscar a lista no final. E, dona Lu, a Fran contou várias técnicas dela. Eu acredito que em 34 anos você criou alguns hábitos aí, além dos que você já nos contou aí, para superar diversos desafios que você passou aí, mudanças e evoluções da companhia também que você está à frente, né? Eu gosto muito da agenda. Eu trabalho muito com agenda. Eu não vivo sem minha agenda. Tanto que quando você falou, Lu, temos que ir. Quando é que dia? Puxa, eu tenho um compromisso, vou ver se eu consigo remanejar.
Então, eu trabalho com agenda. Então, qualquer situação que eu tenha que fazer, eu coloco literalmente na minha agenda do Google. Porque se estar na agenda, eu vou fazer. E uma das coisas que eu acho que a gente tem mais dificuldade é o compromisso com a gente mesmo. A gente ter o compromisso, eu ter o compromisso de vir aqui com você, eu não vou te desapontar, te decepcionar. Às vezes a gente se sabota, porque o nosso cérebro também, né, eu li o Poder do Hábito, inclusive a gente fez um trabalho com as equipes lá na companhia, porque o nosso cérebro ele quer descansar, ele está preparado, né, ele prepara para o nosso descanso, ele não quer fazer esforço, ele quer economizar energia, né? Então o que a gente tem que lutar contra isso? Então, primeiro, a agenda para mim é prioritária. Se eu tenho que, por exemplo, academia tem agenda. Por exemplo, vou tirar férias dia 17 de março, está lá, minhas férias estão marcadas na minha agenda. Eu tenho que visitar o Foltran, eu tenho na minha agenda. Então, a agenda para mim é extremamente prioritário porque eu trabalho muito com planejamento. Eu gosto muito de me preparar para fazer as coisas, né? Então, a agenda me ajuda com isso. E as questões também, eu gosto de cozinhar. Então, a hora que eu me desligo é a hora que eu vou cozinhar. Então, eu fiz um curso até no Centro Europeu, foi muito engraçado. Eu tinha muita vontade de cozinhar, eu tenho um hábito desde criança, né? Minha avó cozinhava, então eu tenho aquela memória afetiva. E eu sempre queria fazer um curso de culinária e sempre achei caro, eu achava uma coisa interessante, por isso que eu acho que às vezes a gente se sabota. Sempre quis fazer e achava caro demais. Eu pensava, poxa, eu vou fazer um curso que tem o preço de um MBA, para cozinhar, e eu não tenho nenhuma pretensão de ser profissional, né, da gastronomia. Mas era uma coisa que era uma coisa para mim, era um presente para mim. Eu me dei esse presente em 2019, foram 5 meses, né, cozinhando. Então, e é doce e pão, eu não gosto de fazer comida em geral, é doce e pão que eu gosto. E aí, quando eu estou nesse momento cozinhando, eu me desligo completamente. Então, assim, eu desligo de tudo que está fora, me concentro ali, e ali eu consigo fazer a minha higiene mental, eu consigo me concentrar, e é incrível como um curso de gastronomia, ele te dá muita ferramenta de competências. É trabalho em equipe, é disciplina, é organização, paciência, resiliência. Por exemplo, o pão, você não pode ter pressa com o pão. O pão tem o tempo dele. Então, você começa a aprender. Então, a gastronomia, ela me traz muitos aprendizados. Cada vez que eu vou fazer um curso, esses dias eu fui fazer um curso de macarrão, né? De massas em geral, mas especificamente macarrão. Poxa, quando você aprende competências que são totalmente ligadas, né, ao teu dia a dia profissional ou pessoal, através de um simples processo, né, normal. Então, eu gosto muito. Então, gastronomia me ajuda, essa disciplina de ter agenda. E principalmente, assim, você cuidar do meu físico, né? Eu fiquei um tempo sem fazer academia, eu tive um problema no quadril. Puxa, isso me desconcentrou e me tirou um pouco fora do eixo. Então, para mim também, um dos hábitos que eu tenho é a atividade física para me ajudar a manter. Porque se eu tiver com o corpo, né, vigorado, se eu tiver bem fisicamente, minha cabeça também bem, as coisas vão acontecer. Agora, se uma dessas engrenagens não estiver funcionando, parece que tudo sai do eixo. Desequilibra. Né? Então, são algumas ferramentas que eu uso aí para estar fazendo frente aí ao dia a dia, né? E tem uma principal. Eu acho que o meu neto. Eu ia falar isso. Por eu que acompanho ela no Instagram, eu tava achando estranho que ela não tinha citado o neto ainda. Esse é um outro ponto, assim, que para mim me ajuda demais, assim, é a questão, assim, da família, né? Eu sou extremamente ligada à minha família, tenho 2 filhos que eu amo demais, tenho o meu netinho Eduardo, que é um sapeca, e que me ajuda muito, assim, a ter muita concentração, porque quando eu tô com ele, eu tô totalmente ligada nele. Eu totalmente dedicada a ele. E agora o Bernardo que vem aí agora a partir de maio. Vai duplicar. Tomara que seja dia 6, que se nascer 6 de maio vai ser gente boa. Vai ser dia 20, vamos dia ver. 20? Se vier dia 6, vem no mesmo dia que eu, então tá tranquilo. Não, mas é legal, você tava falando isso do fazer o pão, né? Eu tava pensando porque eu também gosto de cozinhar, né? E os meus maiores problemas em fazer o pão é trabalhar minha ansiedade, né? Porque você fica ali, 40 minutos, 30 minutos, será que dobrou? Será que não dobrou? E aí você exerce essa paciência, né? E é muito legal a gente estar tendo esse bate-papo e mostrar para as pessoas que estão nos assistindo como diversos perfis, né, contribuem para uma evolução de carreira. Você estava comentando ali do Eu Não Estou Aqui, tem uma influenciadora aqui de Curitiba que acompanha, a Luana Carolina,
que ela fala da execução máxima, né? E eu entro nesse modo no escritório. Eu chego para a Ju e falo, Ju, vou entrar em execução máxima. É botar meu fone, é virar o meu celular, porque isso daqui é o que desconcentra a gente hoje, né? A necessidade de informação, principalmente para a gente que vive hoje no mercado de seguros. Esses dias um amigo meu mesmo falou, pô, Foltra, você parece médico, cara. Você tá aqui no jogo, toca teu celular. A gente tá na praia, toca teu celular. Eu falei, mas é que eu atendo emergencialmente os meus clientes. É a seguradora, mas a pessoa de referência de contato sou eu. É claro que compete a mim a mostrar o caminho para ele fazer, mas muitas vezes ou principalmente os clientes mais próximos chegam a nós. Muitos clientes vão direto para o atendimento via a seguradora e tem toda essa importância, principalmente se a gente fosse falar, por exemplo, de um seguro de vida. Né? A gente faz todo um projeto, eu costumo dizer e já disse no último episódio aí, seguro de vida nunca fez tanto sentido em 2024, porque a palavra seguro de vida tem mais significado, os produtos mudaram, não é mais para a morte, não é mais para invalidez, é para você ter benefícios durante a sua vida. Você tem seguradoras que oferecem cuidado de academia, você tem seguradoras com planos de doenças graves excelentes que garantem uma tranquilidade em todas essas adversidades. Como você bem disse ali, estava falando lá no começo, que o teu maior medo, Fran, era você às vezes estar exposto a um risco de não entregar um evento. Hoje existem coberturas que garantem um ressarcimento financeiro para você nesse aspecto, né, Lu? Sim. Então, a importância da gente trazer isso para a sociedade, de mostrar que existe relevância, que o mercado de seguros ele permeia todas as áreas da nossa sociedade, desde o momento que você fala de um desenvolvimento de um centro de beleza, onde esses profissionais vão atender diretamente as pessoas, um médico que utiliza as mãos como ferramenta todos os dias para exercer a sua profissão e pode sofrer um acidente, e aí, como que ele faria no dia seguinte? Né? Será que ele se preocupou com a aposentadoria? Será que ele se preocupou com o futuro dele? Então eu costumo dizer, o seguro de vida é a maior prova de amor que você dá para você mesmo hoje em dia, né? E pessoal, o Arthur já até fez sinal aqui para mim. Parece que não passou, mas já passou. Sério? Praticamente o nosso compromisso aqui, a gente já vai indo para a parte de encerramento, até porque a gente tem que cumprir o horário da TV, senão a gente ficava aqui. Eu abri um vinho, a gente ficava batendo um papo aqui, porque o papo estava muito bom. Então eu queria muito agradecer vocês pela participação. Eu acho que a gente conseguiu entregar aí no Dia Internacional da Mulher a visão de duas grandes mulheres aqui para o mercado de Curitiba, que trouxeram experiências diferentes, de ambientes diferentes, mas que puderam mostrar para vocês que estavam aí nos assistindo como a mulher hoje ela já ocupa um papel de relevância na nossa sociedade e que principalmente depende cada vez mais de vocês mesmos, né? Que vocês já ocupam um papel de destaque. Eu vejo que ainda existe muito preconceito, mas graças a Deus essas barreiras estão sendo cada vez mais derrubadas. Então, muito obrigado por vocês cederem o tempo de vocês nas agendas e estarem presentes aqui, a gente ter feito esse bate-papo aí que foi muito legal. Lu, muito obrigado pela tua presença. Agora deu certo a agenda, né? Demorou, mas você veio. Deu certo a agenda e foi muito legal, prazer te conhecer. Obrigada aí por estar comigo. Léo, a gente está sempre junto, né? Obrigada pela oportunidade. E eu acho que assim, você falou uma coisa muito importante, né? Depende muito também da mulher. Eu acho que a mulher tem que se posicionar. A mulher não pode se diminuir, né? Você cada vez mais, você também tem que se colocar e se valorizar. Sim, temos um mercado ainda para evoluir, temos algumas questões difíceis ainda, né, de fronteiras ainda para transpor, mas eu acho que vai muito da gente, né? Então, eu sempre, quando eu acordo de manhã, né, e faço a minha oração, eu sempre falo com o Espírito Santo, mas eu sempre coloco para mim, puxa vida, o que eu vou fazer de diferente hoje? Eu tenho que ser um pouquinho melhor do que ontem, já está bom. Então, você ir evoluindo, mas nunca deixar ninguém te diminuir. Eu acho que esse é o grande ponto para nós, mulheres, para que a gente possa ter um mercado cada vez mais forte, a gente estar cada vez mais juntas e principalmente fazer um mundo diferente, né? E quando a gente fala, você falou um pouco do seguro de vida, eu acho que é um mês também de conscientização dessa importante ferramenta que a gente tem para ajudar muitas mulheres. Hoje o seguro de vida não é um seguro de morte, ele é uma proteção de renda, né? Onde as pessoas, tanto as mulheres quanto os homens, nesse mês falando das mulheres, elas podem se proteger a sua renda, se proteger em vida e ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Verdade, obrigado, Lu.
Fran, obrigado pela tua presença, pelos teus conhecimentos, pelas tuas regras aí, eu vou aplicar várias já tô sabendo, tem várias coisas que eu vou aplicar aí no dia a dia para somar também nos meus resultados. Obrigado. Obrigada a você pelo convite. E isso que a Lu falou, Lu, prazer, bom conhecer a tua história. Isso que a Lu falou é bem importante. A mulher tem que se posicionar, só que muitas vezes ela não se sente segura. Ela não tem quem se apoiar. Então, essa rede de apoio que a gente tem dentro do Boss, ela é bem importante exatamente para isso. Porque, por mais que não se admita, mas passamos por muitas coisas por ser mulher. Então, não estou falando só de classe salarial, não é isso. Mas eu faço eventos falando sobre isso. Você já se sentiu discriminada pela roupa que você usava? Mas não é entre as mulheres, né? Principalmente pelo que a gente passa de preconceito com homens. Eu não sou a bandeira feminista, não. Eu sou a bandeira, vem para cá que eu vou te ajudar, de alguma forma, principalmente se você está se tornando empresário, passando por uma transição de carreira. Então, é um ambiente bem seguro que faz as mulheres crescerem cada vez mais. Então, eu espero que a tua audiência, e se alguém estiver assistindo e que esteja passando por isso, esteja iniciando como empresária, passando por uma transição de carreira, ou esteja estabelecido e gostaria de conhecer mais o grupo, esteja à vontade para falar com a gente, que a gente vai acolher com muito amor, em primeiro lugar. Já vi muitas pessoas entrarem lá atrás de negócios e tem melhores amigas dentro do grupo hoje. É muito incrível. Vou fazer assim, então. Fran, quem quiser falar com você, qual que é o arroba para te encontrar aí? @Boss Club Woman. E também tem o meu pessoal, que é Franciele Voss. 2 L's no final e VOSS, igual Boss. Quem quiser mandar currículo para Porto Seguros, manda no arroba. Da Porto hoje, qualquer vaga nossa é vagas.com. Vagas.com. E da Luciana, se quiser fazer negócios também, tem o arroba da Lu, a gente deixa na descrição do vídeo. Legal. Pessoal, muito obrigado para quem participou, quem estava aí nessa sexta-feira. Para todas as mulheres que nos assistiram, feliz Dia Internacional das Mulheres, né? Mas eu acho que a Fran falou ali a mensagem. Todos os dias pode ser os dias das mulheres. Basta contar muitas vezes com a força de vontade, com o desejo. E assim, o que eu posso dizer do lado do homem tenham ao lado de vocês, se for desejo de vocês, um homem que apoie vocês e incentive vocês. Pois um homem e uma mulher, quando estão juntos, como eu digo para a Ju todos os dias, ela é a minha fortaleza e eu sou o castelo dela. Ponto. A gente vai juntos, até debaixo da ponte a gente vai estar feliz. Obrigado, uma boa noite, uma excelente sexta para todo mundo que nos acompanhou.